Pode se assentar. Que culto, que presença maravilhosa do Senhor neste lugar. Nós sem nos comunicarmos, o Senhor falou através dos louvores sobre o que eu vou ministrar aqui nesta manhã. Volta novamente o folder de Hanukkah. Deixa ele aí. Muito bem. Eu vou ministrar nesta manhã sobre o que é a festa de Hanukkah. E o porquê que nós faremos esta festa. Qual é a importância desta festa para os nossos dias hoje, para as nossas vidas agora. Hanukkah significa festa das luzes, ou a festa da dedicação, e é conhecida popularmente como a festa dos milagres. Eu vou pedir uma ajuda aqui para mim. Jonatas, pega a Hanukkah, põe aqui na ponta, por favor. Não precisa acender não, só põe ela aqui para mim. E aí eu vou explicar hoje por que essa aqui tem 9 lâmpadas e aquela ali, tem 7 lâmpadas. Aquela é uma menorá e essa aqui é uma Hanukkah. E você vai entender a importância de acender as luzes. Porque aqui na IABR nós não fazemos festa por fazer, porque é bonito fazer, porque igrejas fazem, as neopentecostais fazem. Não, nós fazemos a festa porque entendemos o princípio da festa, entendemos as bênçãos que essas festas trazem para a nossa vida, e a função é sermos abençoados através delas. Então fica comigo até o final da mensagem, e se eu ver vocês dormindo, vocês vão dar um glória. Amém? Quem está comigo, diga amém. Amém. Amém? Então, amém? Pode deixar, peraí. Só a do meio fica acesa. Isso. Pronto. Irmão, só para eu me antecipar, em janeiro, se tudo der certo, a agenda da igreja vai estar na mão da bispa ainda essa semana. Que eu imprimi, irmão, esqueci de entregar, a culpa é minha. Mas já foi combinado que no começo do ano que vem, nós teremos um curso de alinhamento. E o que é um curso de alinhamento? Nós vamos ministrar à igreja sobre a visão da nossa igreja, sobre as festas bíblicas, o que a gente acredita, o que a gente deixa de acreditar. Porque se alguém um dia perguntar para vocês lá de fora, vocês vão saber o que falar. E todo mundo tem que falar a mesma coisa. Que essa igreja é uma bênção, cheia do Espírito Santo, que ama as pessoas. E o que não for verdade, eu já profetizo em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Hanukkah significa festa das luzes ou festa da dedicação. É uma festa que foi estabelecida para nos lembrarmos, é um memorial que nos lembra uma ação sobrenatural de Deus, mais uma vez no meio do seu povo. Como todas as festas bíblicas, é para nos lembrar de algo. Na Páscoa nós lembramos do quê? Irmão, até quem é católico sabe, vamos lá. A Páscoa é sobre o quê? Sacrifício de Jesus, e depois sobre o quê? A ressurreição, que é as primícias. Depois a gente entra em Shavuot, festa da colheita, ou Pentecoste, que é sobre o quê? A descida do Espírito Santo, a entrega da palavra. Depois nós vamos para a festa das trombetas, que a festa da trombeta, a gente faz o quê na festa da trombeta? Anuncia o quê? A volta de Jesus. Depois nós entramos em tabernáculos, que contém muitos significados. Esse eu vou ajudar vocês. Mas a festa dos tabernáculos, nós declaramos o momento em que nós faremos a ceia com Jesus, as bodas do Cordeiro. Amém? E agora Hanukkah.
Hanukkah é para nos lembrar do Deus que faz milagres em todas as áreas das nossas vidas. Infelizmente, essa história ela não está na nossa Bíblia convencional, porque o grande amigo de muitos de vocês, não é meu amigo, mas é de vocês, Lutero, é amigo do pastor William. Quando ele vem com aquela roupinha preta assim até o fundo assim. Porque ele foi coroinha há muitos anos. Então, Lutero, quando ele foi traduzir a Bíblia, ele achou que estaria fazendo um favor e não traduziu o livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus. Então, esse livro não faz parte do cânon bíblico, porque ele achou que não precisava. E depois eu vou te explicar o porquê que não precisava, você vai entender. A Taná, que é o livro judaico, o cânon judaico, também não tem essa história. Por quê? Porque a história de 1 e 2 Macabeus, ela aconteceu mais ou menos entre o ano 167 a 160 a.C. Ou seja, a Taná já estava escrita. Já tinha passado Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Enfim, e aí eles não escreveram, não quiseram colocar a história de Macabeus. Então o que eles fizeram com essa história? Eles usam como uma midrash. E o que é uma midrash? É uma história que é passada de pai para filho, de geração em geração. Então eles celebram a festa, mas eles celebram esta festa como uma grande história que é contada de família para família. Então, pastora, onde eu acho esse livro? Na Bíblia Católica. Porque esse livro, ele é considerado um livro deuterocanônico, ou mais fácil, um livro apócrifo, não inspirado pelo Espírito Santo. É uma literatura que a gente chama de intertestamentária. Isso quer dizer o quê? Que mesmo que ela não está na palavra que nós conhecemos como tradicional, ela ainda assim é poderosa, porque é a história do Senhor nessa geração. Então eu vou falar rapidamente sobre essa história. Pastor, e aí, eu trouxe minha Bíblia? Calma que eu já resolvi, irmão. A mídia está comigo. E nós leremos 1 e 2 Macabeus hoje. Quem tem uma Bíblia católica em casa? Tem? Então leiam depois esse livro. Lá tem até 2 Esther, para você ter noção. A primeira vos fala, brincadeira. Então vamos lá. Essa história eu vou tentar ser o mais rápida possível e vai ser rápido. E tem um manto hoje aqui, porque eu fui fazer essa palavra. Quando eu fui fazer a cópia do versículo de Macabeus para o meu Word, toda a minha mensagem foi apagada. Eu tive que começar tudo de novo. Fui dormir 2 horas da manhã. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se a pastora não dormiu, você não dormirás. Amém, igreja? Então vamos. A história está no livro de 1 Macabeus. Ela começa a contar como Alexandre o Grande. Vocês sabem da história que existia um homem chamado Alexandre o Grande, que dominou muitos territórios. Esse homem não gerou filhos, não gerou sucessores. Eu não vou entrar nos detalhes do porquê ele não gerou sucessores, mas ele não gerou, você pesquisa depois. E aí ele estava muito doente, ele ia morrer. Ele chama os seus soldados, os seus chefes, e começa a distribuir os territórios. E como a gente sabe que isso é verdade? Porque Daniel disse que isso aconteceria. Se você vê depois a estátua de Daniel, uma das explicações sobre as estátuas de Nabucodonosor é sobre a queda do reino de Alexandre o Grande, que eu também não vou explicar aqui agora, mas vamos seguir. E uma das pessoas que começa a ganhar território é um homem chamado Antíoco. Esse homem ele fica com a região ali da Síria, ou conhecido hoje como os gregos. Antíoco ele começa de uma forma sorrateira. Ele vira para os judeus e fala assim: olha, tá tudo bem, fica aí, celebra as festas de vocês, guarda o sábado,
Eu não quero me meter. Fique em Jerusalém. Tá tudo bem. Assinado Satanás. Fica certinho aí. E por trás, o que ele vai fazendo? Ele vai bolando um jeito para descer ao Egito e tomar o Egito. E ele consegue. A alegria de Antíoco é tão forte que ele decide fazer o quê? Já que eu estou muito feliz por conquistar um território, vamos escravizar um povo? Vamos matar uma galera? Vamos lá para Jerusalém matar um povo. Antíoco sobe, entra em Jerusalém, entra no templo de Jerusalém, rouba tudo que tem lá dentro, todo o ouro, toda a prata, todo o tecido, a bandeja de sacrifício, tudo aquilo que a gente aprendeu em tabernáculo, que tinha dentro do tabernáculo. Antíoco roubou tudo e começou a matar sacerdote, matar mulher, matar criança, levar gente como escravo. Ele tacou o terror em Jerusalém e, para piorar, ele disse o seguinte: a partir de agora tem uma só religião, agora é um só povo, estamos unidos. E esse um só povo vai fazer o quê? Adorar deuses estranhos, vai oferecer sacrifício de animais imundos. Ele pegou o templo de Jerusalém, que era sagrado, e colocou um ginásio. E sabe o que ele fez nesse ginásio grego? Colocou umas estátuas de homem pelado desse tamanho. Ele profana o sagrado. É como se alguém entrasse aqui na igreja e falasse assim para você: a partir de agora, todo culto a gente vai matar um animal para Mamon. E aí o que aconteceu? Muitos judeus fugiram, mas outros se renderam, outros se curvaram, outros disseram assim: entre eu morrer e acender um foguinho para um ídolo, vamos acender o foguinho. E começou a cultura do mundo a entrar no meio do povo de Deus. Começou essa cultura podre a entrar no meio do povo de Deus. E Antíoco fala o seguinte: não tem mais sábado. Não vai guardar sábado. Antíoco fala o seguinte: festa bíblica não vai fazer. E o povo se vende. E o povo se rende. Até que chega no meio daquele lugar uma família. Uma família de um homem chamado Matatias. Chega ele mais 5 filhos. Quando eles chegam em Jerusalém, eles começam a olhar aquilo. E o coração deles começa a ficar indignado. Eles ficam nervosos. Eles falam: o que fizeram com a casa do meu Deus? O que fizeram com o povo de Deus? Como que vocês se curvaram? O que vocês estão fazendo? E aí dizem para ele assim: é melhor você ficar quieto, senão vai morrer você, seus filhos e seus irmãos. Vai morrer todo mundo. Matatias diz: espera aí, muito mais importante que a minha vida é a aliança que eu tenho com o meu Deus. Eu não vou abrir mão da minha aliança com o Senhor. Eu não vou me curvar aos gregos. Eu não vou ignorar a lei de Deus. Podem me matar, mas a minha aliança com Deus eu não abro mão. Aí Antíoco fala assim: tudo que eles tiverem de papiro escrito com lei de profeta queima. E quem amar a palavra morre. E aí Matatias fala: não. Ele chega no meio da praça e diz assim: eu não sei vocês, como será que ele aprendeu isso? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou indo para o deserto, eu vou me organizar, eu vou me retirar dessa zona. Eu vou me retirar dessa bagunça. E eu vou para o deserto. Quem está comigo? Um povo se reúne que também estava indignado e vão embora. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Antíoco falou assim: se você começar a ver que tem simbologia, você vai entender. Antíoco falou assim: pega um sábado, que eles não podem entrar, não podem guerrear, e ataca eles no sábado. Lembrou alguma coisa do que aconteceu uns anos atrás aí? Vamos atacar eles no sábado, no dia sagrado. E eles não guerrearam. Porque entre salvar a sua vida, mas defender a lei do Senhor, eles defenderam a lei do Senhor. 1000 homens morreram. Mas Matatias e os seus filhos sobreviveram.
E vai dizer lá em Macabeus o seguinte, que a morte deles não foi em vão. Porque tinham judeus de outras regiões que ouviram falar de um povo que não se dobrava, de um povo que foi perseguido e não abriu mão, de um povo que estava morrendo e não abriu mão. Eles falaram, eu quero me juntar com esse povo. Tem lutas na nossa vida, irmão, que para defender a palavra, a gente fica sozinho no meio do deserto. Que para não se purificar com a imundícia do mundo, a gente fica sozinho, recluso. Mas existem aqueles que não se dobraram. E quando você se sente sozinho, o Senhor fala, você não está sozinho. Tem um povo que também não se dobrou e está com você. E eles começam a fazer o seguinte: nós vamos em território, vamos destruir todos os altares de Baal, vamos quebrar tudo e vamos restabelecer a lei. E foram indo e restabelecendo a lei. Sabe por quê? Porque entre tomar uma cidade enorme e fazer de pouquinho em pouquinho, eles foram aonde? De pouquinho em pouquinho. Eles foram passo de formiguinha. E eles começaram. Só que olha o que interessante. Quando Antíoco soube disso, ele falou o quê? Vamos matar eles de novo. Matatias podia dizer, mas Senhor, eu estou fazendo tudo que é certo. Senhor, eu estou amando a tua palavra. Não é assim que a gente ora a Deus? E o Senhor está mandando mais luta. O Senhor está mandando mais batalha, né, Ari? A gente conversava essa semana. A gente fala, já estou há tanto tempo nessa luta, quando vai ficar mais fácil? Eu descobri que não fica mais fácil. Só piora. E eles continuam. E quando Matatias estava velho, ele reúne os 5 filhos e diz assim: sejam defensores da lei. Entreguem as suas vidas pela aliança de nossos pais. Recordem os feitos dos antepassados daquela época. E ele começa a citar quem são os antepassados. Ele vai falar de Josué, ele vai falar de Daniel, ele vai falar de Abraão, ele fala de Isaac, ele fala de Jacó. E ele termina dizendo: não temas a ameaça dos pecadores, pois a sua glória acabará em lama e em verme. Quando ele morre, o seu filho, Judas Macabeu, fica no seu lugar. E ali começa um grande trabalho de reconstrução. Ele começa a perseguir os gregos. Ele começa a expulsar aqueles ímpios do território. Mas pastora, quantos homens ele era? 3.000 contra quem? Contra 15, contra 20, contra 30 homens. Eles eram pequenos. Com a força deles, eles não podiam. Mas eles não deixaram de guerrear porque eles eram menor do que o problema. Eles não olharam o problema e falaram assim: a gente é pequeno. Porque aquele que não se indigna morre. Aquele que não tem dor no coração pela situação que está vivendo, irmão, nunca viverá milagres. Morre. Então o seu problema não é para você olhar e bater palma para ele. Você tem que se indignar. Você tem que ficar com raiva. Tem gente que está passando a mesma situação, mas se acostumou com o problema. Você tem que guerrear e falar: não vou aceitar. Mas pastora, meu problema é muito grande. Aí olha só o que Judas diz em 1 Macabeus 3,19. Bote aí pra gente. Pois a vitória da batalha não depende do tamanho do exército, mas do céu é que vem a força. Como é que tira um livro desse da palavra? Eu fico indignada também. Não tenho, feliz. E ele continua: essa gente vem contra nós. Com quem será que ele aprendeu isso? Com insolência e orgulho para nos aniquilar, juntamente com nossas mulheres e nossos filhos, para nos despojar. Com quem será que ele aprendeu a falar isso? Davi. Ó a resposta: nós, porém, lutamos por nossas vidas e nossas leis. O próprio Deus os esmagará aos nossos olhos. Não temas. Eu não sei qual é a batalha da sua vida, querido,
Mas ele aprendeu com os antepassados dele. E eu aprendi com meus antepassados. Não temas, porque a batalha é do Senhor Jesus. E eles venceram. Então Antíoco continuou sabendo disso, começou a ficar revoltado e disse o seguinte: vamos contra eles, e se a gente não vencer, destrói o templo inteiro, quebra tudo. Mas eles podem não morrer, mas também não vai ter onde pisar. Porque é assim que Satanás age. Primeiro ele te abraça, depois ele te destrói. E o diabo olha para você e diz assim, como disse para muitos aqui: você pode até ficar vivo, mas eu vou acabar com a sua família, eu vou acabar com a sua casa, eu vou acabar com o seu trabalho, eu vou acabar com a sua saúde. É assim que o diabo faz ou não é? Mas vocês vão entender. E aí essa ordem é dada. Mais uma vez, Judas se reúne com o povo e começa a chamar o povo para agora diferente, para buscar o Senhor. Ele diz o seguinte: é mais uma batalha, a gente perdeu alguns homens, porque numa batalha é difícil você não perder nada. Só que agora a gente vai jejuar, a gente vai orar, a gente vai buscar o Senhor. Prepara tudo que vocês têm. Nós vamos subir um monte, nós vamos orar, vamos jejuar e mais, vamos dizimar e primiciar. Mas o que a gente tem? A gente não ganhou uma guerra? Não pegou despojo? A gente vai primiciar e vai dizimar. A gente vai fazer um voto. Toca a trombeta, que é o shofar. Há uma grande convocação. Eles sobem para o monte, rasgam as suas vestes, oram, jejuam, primiciam, ofertam ao Senhor. E aí, quando ele está organizando, ele lança uma palavra. 1 Macabeus 3:58, ele diz: preparai-vos, disse-lhe Judas, sede corajosos e estáis prontos desde amanhã para o combate a essas nações que estão unidas para nos arruinar, e tudo o que possuímos de sagrado, porquanto é preferível morrer no combate do que ver o nosso povo perseguido e o nosso santuário profanado. Que se faça somente a vontade de Deus. Repito tudo. Tá todo mundo contra eles. Tá todo mundo querendo destruir. E ele lança uma palavra: é preferível morrer lutando do que ser escravo, perseguido e ver o sagrado se destruindo. Aquele que confia no Senhor não entrega o ponto. Aquele que confia ao Senhor não dorme. Aquele que confia ao Senhor disse: eu vou morrer atirando, mas o meu Deus, Ele vai lutar por mim. Eu não vou parar, eu não vou desistir, mas a vontade de Deus vai ser feita na minha vida. Isso é Hanukkah. Vai entrando no mistério da festa, irmão, porque isso é Hanukkah. O que é Hanukkah, pastora? É milagre atrás de milagre. Só que olha que engraçado, a gente pensa que o milagre é quando a batalha acaba. A gente pensa que o milagre é quando a afronta cessa. Mas o que é milagre? É Deus te prosperando no meio da batalha, é Deus te fazendo vencer no meio da dificuldade, é Deus te levantando quando todo mundo diz que você não vai para lugar nenhum. Isso é milagre. Então teve gente que falou assim: eu não vivi milagre este ano. Pensa bem, irmão, você viveu. Porque se você chegou vivo até aqui é porque você viveu milagres. E a história vai continuar. Eles venceram de novo. E quando eles sobem para Jerusalém, eles sobem para Sião. Quando eles chegam, está tudo queimado, está tudo destruído. Eles choraram. Choraram muito. Até o momento em que pararam de chorar. Eu aprendi uma coisa na minha vida, irmão. Pode chorar, mas uma hora você vai ter que parar de chorar. Não dá para chorar para sempre. Chora. Sabe o que Macabeus diz para eles? Que o choro, eles começam a cantar no Salmo 30. E no Salmo 30 diz assim: o choro
pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eles veem destruição e eles choram. Pensa tudo que você construiu na sua vida arruinado. E eu me emociono mesmo. Trouxe até o paninho dessa vez, Biel. Porque festa bíblica tem meu coração, vocês sabem, né? Vocês estão comigo, vocês sabem. Tudo que eles construíram, tudo que era sagrado foi destruído. E eles secam as lágrimas. Judas dá uma mensagem para eles: vamos construir tudo de novo. O diabo, Satanás, Antíoco se levantou e destruiu tudo. Mas eu não tenho medo de começar de novo, porque a minha força vem do Senhor. Então vira a pessoa que está do seu lado e diz: recomeça quantas vezes precisar. Porque aquele que tem o Senhor não tem medo de trabalho. Quem é preguiçoso, irmão, é desviado. Porque aquele que tem o Senhor não tem medo do trabalho. Eles fizeram tudo de novo. Eles fizeram uma menorá nova. Eles fizeram uma mesa de pães nova. Eles fizeram um incensário novo. Eles fizeram uma bacia de sacrifício novo, porque a antiga bacia tinha sido profanada. Então eles levantam um novo altar. Sabe por quê, irmão? Porque altar que foi profanado não adianta lavar. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo e nós ganhamos uma nova vida. Não é uma vida lavada, é uma nova vida. Ministrei para os adolescentes na sexta-feira, Colossenses 3. Vai tudo batizar, né, gente? Pelo amor de Deus. Ô glória. E eles começam a fazer tudo novo, vasos novos, tudo sacrifício novo, e começam a consagrar tudo ao Senhor. Só que a menorá não podia ser apagada. Para que a consagração fosse feita, ela não poderia se apagar. E ela funcionava através de azeite puro, feito pelo sacerdote. E a prensa durava 8 dias. Quando eles foram acender a menorá, só tinha azeite para 1 dia. Judas olha e fala: o que a gente vai fazer agora? Porque para a consagração ficar pronta, a gente tem que queimar por 8 dias. Sacerdote, pega o menino. Presta atenção nessa parte. Vem cá. Tô suando. Sacerdote, pega o menino e leva o menino para as oliveiras e vai prensar azeite lá. E aqui a gente ora. A gente ora pelo milagre e o menino sobe para o monte para fazer a prensa da azeitona. E de forma milagrosa, enquanto o novo azeite não foi produzido, o azeite da menorá não acabou. Enquanto um novo azeite estava sendo preparado. Dá para ver que vocês precisam de teologia bíblica para ontem, porque se você soubesse o que eu estou falando, você estava glorificando. Você não está entendendo o mistério. Vamos lá. Para fazer o azeite tinha que subir no Monte das Oliveiras. Enquanto o azeite do Monte das Oliveiras não estava pronto, o azeite da menorá não acabou. Deus não abandonou o povo. Deus não deixou apagar. Enquanto Jesus não foi providenciado. Aleluia, você não está entendendo, eu vou explicar. O menino subiu para o Monte das Oliveiras para fazer azeite. Mas o Senhor não deixou o seu povo desamparado. E quando o azeite ficou pronto, a presença queimou continuamente, todo dia, toda hora. Aleluia!
presença não saiu. A presença não saiu e o milagre foi acontecendo. Tinha alguém no Monte das Oliveiras suando, sendo prensado, sendo amassado, para que o azeite puro fosse providenciado. Aí eu vou te explicar. O azeite durou 8 dias, porque tinha uma luz acesa. Porque tinha uma luz acesa. Tinha uma luz acesa. E essa luz, querido, começou a brilhar todos os dias. Acende luz no minha. Olha, alguém me ajuda na luz aqui. E o azeite começou a brilhar 8 dias. 8 dias. E quem crê vai receber. Vai ser dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. O Senhor vai providenciar milagres sobre a sua vida. E quem crê, aplauda o Senhor. É dia após dia. E olha só que interessante. 2 Macabeus, capítulo 10, versículo 5 diz: na mesma data em que o templo fora profanado por estrangeiro, foi igualmente purificado no dia 25 de Quisleu, e celebraram com alegria 8 dias de festa, a semelhança da festa das tendas. Lembrando que pouco tempo antes tinham comemorado aquela festa nas montanhas e nas cavernas, onde estavam dispersos como animais. Por isso, segurando ramalhetes de era, bonitos ramos e folhas de palmeira, cantaram hinos àquele que os fez levar a bom termo a purificação do lugar da sua morada. Tomaram depois a decisão, confirmada por decreto público, que toda a nação judaica celebraria anualmente esses dias de festa. Foi assim o fim de Antíoco, também chamado de Epifânio. O que você quer dizer com isso, pastor? Onde antes havia profanação e destruição, o Senhor levantou uma data de restituição e de restauração. Onde antes eles celebravam tabernáculos escondidos, fugitivos, perseguidos, escravos, em caverna, agora Hanukkah, eles celebravam livres, vencedores, dedicados, consagrados ao Senhor. E eles não celebravam apenas naquele dia, eles celebraram todos os anos até hoje. Porque aquele que vive vitória diante de Deus não tem que lembrar só no dia que recebe, tem que lembrar todos os dias da sua vida o que o Senhor fez. Nós vivemos um mundo de grande confusão religiosa. Os cristãos estão se contaminando tudo. Estão batendo palma para a cultura helenista. A gente é crente progressista, você é crente endemoniado. Não, vamos lá. Tem pagode cantando na igreja. E pagode do mundo, não é nem o Marcados não, irmão. Se fosse o Marcados, estava a bênção. Ariane, pega o contato, Ariane. Vê o preço. Traz eles aqui. A cultura do mundo entrou dentro da igreja. Vai dizendo, tem nada não. Pode ficar. Pode fazer. Vai destruindo o sagrado. Porque vai pegando o profano misturando com o sagrado. Profano misturado com o sagrado. Pregar nas ruas não pode mais. Por quê? Porque a gente pega a Bíblia dentro da igreja. Não é isso que estão falando agora? Que pregar nas faculdades e nas praças é errado. Que o certo agora é só ficar dentro da igreja. Cristo para mim, na rua, o diabo para todo mundo. Mas Hanukkah me lembra do meu propósito. E o meu propósito é o mesmo propósito de Israel: ser luz para as nações. Para que todos vejam que foi o Senhor quem fez tudo isso. Hanukkah me faz lembrar de um povo que decidiu não se dobrar.
Um povo que decidiu lutar para manter a sua integridade. Hanukkah é sobre resistência. É sobre milagres. É sobre defender a santidade, ainda que isso custe a sua vida. Mas para viver milagres existem passos para viver esses milagres. E o primeiro passo para viver milagres, eu fui descobrir porque que às vezes a gente não vive. Indignação é o primeiro passo. Não podemos nos conformar e aceitar que Satanás tome aquilo que é do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu casamento é do Senhor. Sua família é do Senhor. O seu ministério pertence ao Senhor. Os seus filhos pertencem ao Senhor. Então não aceite Satanás entrar e profanar aquilo que pertence ao Senhor. Depois eles tomam uma decisão. Porque tem gente que só se indigna, só fica sapateando. Aí isso é um absurdo, mas não faz nada. Aí não pode, olha que horror, mas não faz nada. Então eles tomam uma decisão, decidem não se corromper e anunciam e sustentam essa decisão. Ah, mas se vocês defenderem isso, vocês vão ter batalha. E os povos virão contra vocês. E vai ter luta. E ao meu lado está o Senhor dos Exércitos, querido. Eles tomaram uma decisão. Tem gente que aceita Jesus no domingo e na segunda-feira já volta para a zona. É verdade ou não é? Como é que diz que a gente estava lendo, Luana? Que senta na mesa, come do banquete e se levanta e volta para os porcos. Sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz isso. Está em Coríntios, eu acho. A pessoa vem, come do banquete, senta na mesa e quando levanta, volta para os porcos. Banque a decisão de servir ao Senhor. Banque a decisão de estar do lado de Deus. Aí eu tenho que lembrar, a gente ri, mas é verdade, irmão. Na minha casa era todo dia, toda hora, todo momento. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Fui fazer a matrícula da Maria na escola. Conversando com a diretora, ela abriu a vida. Do nada, irmão. Do nada. Mas foi do nada. Descobri que o tio da cantina e o dono e o do financeiro, que é um dos donos da escola, é pastor. Pega o mistério comigo. Que saiu de ser pastor presidente da igreja. Porque o filho se assumiu homossexual aos 18 anos. E ele achou que ele era indigno de estar diante da igreja por causa disso. Embora a igreja, a família sempre amou o menino, sempre tratou o menino com todo o amor do mundo. O menino é maravilhoso, trabalha na escola, tudo certinho, não teve abuso, não teve nada do tipo. E ali eu falei assim, sabe qual é a questão, tio Paulo? A minha mãe disse pra gente que a gente não tinha outra opção. Tinham pessoas em volta que queriam o nosso fim. Que achou que eu e meus irmãos não ia dar em nada. Que achou que a gente não ia se desviar, que as meninas iam virar tudo... não dá nem para falar o que as pessoas achavam. Quantas palavras de maldição ela ouviu? Sabe o que a gente ouvia? Que enquanto minha mãe cuidava dos filhos drogados dos outros, a gente ia virar tudo drogado. E minha mãe, ela disse pra gente, sem dizer, minha mãe, ela diz muito sem dizer. O jeito delicado, carinhoso dela.
Vocês não têm outra opção. Se vocês não servir a Deus, vocês não têm onde se apegar. Eu estou sozinha. Eu tenho que criar vocês sozinha. E eu tenho um chamado, eu tenho que criar o filho dos outros também sozinha. Nós não tínhamos, irmão, servir a Deus pra gente não era opção. A gente não tinha outra opção. Se a gente não confiasse no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa integridade, de toda a nossa vida, a gente não tinha nada. A gente só tinha o Senhor. Quando eu olhei para essa história às 2 da manhã, eu falei, a gente só tinha o Senhor. Ele só tinha um Senhor e a gente só teve Deus. Porque os meus avós que podiam ajudar minha mãe, quando a gente foi para lá, meu avô ficava gritando lá embaixo que ela não prestava, porque decidiu separar. Eu amava meu avô, mas ele foi um pai muito ruim. A gente não teve opção. Sabe qual que é o problema dessa geração? Achar que Deus é opção. Para os macabeus, eles não tinham opção. Eles tinham uma decisão para sustentar. Então tudo bem, você não quer se comprometer com Deus? Tudo bem, mas Deus também não vai se comprometer com você. Escolha. E eu sabia, meus irmãos sabiam, que se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, de fato nós não estaríamos aqui. Mas a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas coisas nos fez voltar porque a gente tinha temor ao Senhor e da minha mãe. E quando ela olha para a história dela, ela diz só uma coisa. Eu posso ter faltado em muita coisa, mas uma coisa eu dei. Exemplo de integridade para vocês. A gente brinca de fato. Minha mãe era meio agressiva, mas também era carinhosa. Mas gostava mais do travesseiro de pena de ganso do que da gente. Mas o maior, tudo que ela podia nos deixar, ela deixou. Integridade. Vida com Deus. Caroline, com 4 anos, minha mãe se ajoelhava no chão e dizia: ora pela mamãe, porque a sua oração sobe mais rápido que a minha. Sabe qual é o problema da igreja? Achar que servir a Deus é opção. Você só vai se entregar verdadeiramente ao Senhor quando Ele for tudo que, só a única coisa que te resta. Infelizmente, tem gente que só vem para Jesus quando for a única coisa que resta. Quando já perdeu tudo. Então a gente rapidamente tomou decisão. E a ação, eles tomaram a decisão, bancaram a decisão, se levantaram e foram limpar. Foram se consagrar. Foram buscar a essência do Senhor. Eles confiaram na aliança que ele tinha com o Senhor. Eles oravam, eles jejuavam, eles se consagravam ao Senhor. Eles ofertavam ao Senhor. E eles tinham uma gratidão tão grande que produzia fruto de gratidão. Se arrependimento tem que gerar fruto, gratidão tem que gerar fruto. Como assim, pastora? Ai, Senhor, eu te agradeço, mas eu não quero entregar minha vida para o Senhor. Senhor, eu te agradeço, mas eu não quero servir na igreja. Senhor, eu te agradeço. Você não tem fruto de gratidão, você agradece o quê? A sua gratidão está da boca para fora. Porque aquele que é grato produz em si frutos de gratidão. Então diga assim comigo: para ser luz para os outros, a luz não pode deixar de brilhar. E para que a luz brilhe, é preciso azeite. Hanukkah é uma festa de gratidão para continuar vivendo milagres. Dia após dia. Dia após dia. Então Jesus vai celebrar Hanukkah. João 10, 22 diz que Jesus estava celebrando Hanukkah. Sério, pastora? Jesus celebrou Hanukkah? Menino, acredita? Que Jesus era judeu e seguia as festas? Deixa o povo aí fora saber disso. João 10, 22 diz e diz:
E disse João 10, 22. Piscou. É a bispa que está barrando o telão. Não foi ainda? Preciso encerrar. Vocês não querem que eu encerre na hora certa aí, ó, para me caluniar. João 10, 22 diz: e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Ou em outra tradução, até quando você vai nos deixar curioso? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já tenho dito e você não crê. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as tirará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Jesus celebra Hanukkah, e quando ele é questionado, ele diz sobre decisão. Ele vai falar sobre aliança. Ele vai falar sobre aqueles que atendem à voz do Senhor, sobre aqueles que têm fé, sobre aqueles que seguem ao Senhor com toda a integridade. E ele diz um alerta: eu já falei, eu já mostrei, vocês não creem. Sabe por que vocês não vivem milagre? Ele já falou, ele já fez, ele já provou. Você que não crê, irmão. Ah, mas eu não creio para mim. Mas ele não agiu na vida do Jackson? Não agiu na vida da bispa? Não agiu na vida da Mena? Então ele pode agir na minha vida também, porque o nosso Deus é o mesmo Deus. Ele já fez, ele já falou. Você não vive milagre porque você não crê. Não é porque ele não faz. Então neste momento, nós vamos falar de decisão de aliança. Nós vamos participar da ceia, porque a Bíblia vai dizer assim, que aquele que não participa do meu corpo e não bebe do meu cálice, esse não tem parte com ele. Mas cear é reafirmar uma aliança. É reafirmar que aconteça o que acontecer, eu vou servir ao Senhor. Que passe o tempo que passar, eu vou servir ao Senhor. Venha a luta que vier, eu vou servir ao Senhor. Porque aqueles que servem ao Senhor vivem milagres. Vou repetir para a gente fazer bem forte, porque a gente vai entrar em Hanukkah. Eu estava tão triste que não ia ter, que a bispa falou assim: eu sonhei a noite inteira e era para fazer, irmã. Ela falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa, você não discute. Eu falei: já vou discutir. Já estava pronta. Aí ela falou assim: eu sonhei a noite inteira para a gente botar o povo para lá e fazer Hanukkah. Eu falei: amém, tá tudo pronto. Vamos! Então vamos lá. Aqueles que servem ao Senhor e têm aliança com Deus vivem. Foi fraco, vamos de novo. Vocês dormiram? Não? Aqueles que servem ao Senhor e têm aliança com Deus vivem. E quem vai viver milagre, aplauda, glorifique, se expressa na presença dEle. Você celebrará Hanukkah. É festa de aliança, é festa de milagres. Se coloque em pé. E olha, não é nem 11 horas, irmão, eu tô feliz demais. Antes da gente cear,
A palavra vai dizer que aquele que bebe e ceia com rancor no coração, ou qualquer coisa da vida assim, toma para sua própria indignação. Então neste momento eu vou te dar a chance de se consertar. Se você tem algo contra alguém, você vai até essa pessoa, não precisa, só abraça essa pessoa. Se você quebrou a sua aliança com o Senhor, você vai refazer a sua aliança com o Senhor agora. Você pode vir à frente que eles vão orar por você se você quer refazer sua aliança com Deus. Vem os presbíteros, fica aqui por favor. Se você precisa refazer a sua aliança com o Senhor para viver milagres, os presbíteros vão orar por você, os pastores vão orar por você. Pastores? Se você quer refazer a sua aliança com o Senhor, vem aqui que eles vão orar por você. Mas se você tem algo contra alguém, você vai lá e vai se corrigir agora. Pastora, quem eu preciso me corrigir não está aqui. Então, ore por essa pessoa e diz: Senhor, eu vou refazer minha aliança com o Senhor. Eu não quero ficar preso no que aconteceu, em quem me magoou, na destruição. Eu quero ser canal de restauração hoje neste lugar, para que eu possa viver milagres. Pode sair do seu lugar, irmão. Pode sair do seu lugar para refazer sua aliança com o Senhor. Meu passado em ti. Se você não está firme no Senhor, banhar os pés que andaram por aí. Você tem essa chance agora. Sem carinho a receber. Refaz a sua aliança com Deus. Hoje estou aqui. Refaz sua aliança com Deus. Não porque mereço, eu sei. Enquanto essa música é cantada, refaz pois a sua tu aliança. sabes por onde eu andei. Conheces bem os meus perfumes. Tenha coragem, tenha decisão. Mas tu sabes também. Toma uma decisão nessa manhã, querido. Que o meu choro é sincero, porém Toma uma decisão não para sua tenho vida nada a hoje. oferecer, meu Senhor. Se você quer viver milagres, toma uma decisão. Mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Habita em mim. Me pega em seu colo. Me acalma em seu peito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência exalar o teu cheiro. Ainda tem pessoas que precisam refazer essa aliança. Se achou que só orar em casa estava bom, querido, toma uma decisão na sua vida hoje. Toma uma decisão de uma vez por todas na sua vida hoje. Diga: Senhor, eu quero voltar a te servir. Eu quero voltar a estar na tua casa. Eu quero voltar a ter integridade diante do teu altar, Meu Jesus. passado em ti. Vim banhar os Toma pés essa que decisão e toma andaram por passos aí. de arrependimento. Sem carinho Toma passos de receber. transformação, para que você possa viver milagres. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume. Diga isso a Ele: Senhor, eu estou aqui. Mas tu sabes também. Eu não quero mais Que o servir. meu choro Eu não é quero mais sincero, trabalhar. Você vai porém trabalhar. Você vai não servir. tenho nada a oferecer, meu Senhor. Entrega a sua vida para Ele. Mas te dou a minha vida. Diga isso a Ele, diga isso a Ele nessa manhã. És tudo que tenho. Recebe o meu nada. Refaz a morada.
posso terminar este momento em dizer: quem não é batizado, que gostaria de entrar o próximo ano já como nova criatura, gostaria de esse ano se batizar. Na festa de Hanukkah podemos fazer o batismo. Tem alguém aqui que não é batizado, que quer batizar esse ano? Vem aqui à frente. Quem não é batizado e que quer descer as águas este ano, vem à frente. Aqui. Batismo é um novo nascimento em Cristo Jesus. Vocês vão entrar o ano de 2026 como nova criatura. Tem mais alguém que já está há um tempo na igreja e fala: eu vou entrar este ano como nova criatura? Sai do teu lugar e vem aqui em nome de Jesus. O Senhor já te chamou. O Senhor já te chamou. Você já é batizado, né? Não tem problema, o batismo a gente aceita, bem? Mais alguém que quer batizar, quer descer as águas ainda este ano? Pastor Esther já coloca na agenda. Domingo que vem, o primeiro dia de Hanukkah. Domingo que vem faremos esse batismo em nome de Jesus. Domingo que vem vai ser um dia marcante na vida de vocês. Você está de folga domingo que vem? À noite, ótimo. Domingo que vem vocês vão nascer de novo. Eu sinto que tem mais pessoas. Eu não quero força. Pode falar. A Maria aqui, chegou a Maria. Eu sinto que tem mais pessoas. Jamais vou te apontar, mas eu sei que o Espírito Santo está aí no seu coração. Bispo, mas o que acontece depois do batismo? Você se torna nova criatura e cidadão do céu. O resto Deus faz. O resto o Espírito Santo vai fazer. Sabe o que impede uma pessoa a batizar? É quando ela não tem certeza que ela quer servir o Senhor e não o mundo. Então, se você tem certeza que você quer servir ao Senhor, hoje você tem a oportunidade. Tem mais pessoas. Se tiver mais pessoas, amém? Eu vou estar encerrando. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Em nome de Jesus. E essa semana eu fiz uma reunião com os pastores e presbíteros, e eles sabem a tristeza que eu tinha no coração. E eu falava: Senhor, não pode acabar o ano assim. E nós estaremos terminando o ano com nova criatura. E o ano que vem eu vou batizar o YouTube, não sei como. Nem que isso me custa subir ao monte e orar uma semana, eu subo. Vou pagar preço pela tua vida. E depois eu quero te explicar o que significa isso aqui, que você não sabe. Mas eu não vou desistir de você, tio. Ó, lá é o seu lugar. E eu vou profetizar quantas vezes eu tiver que profetizar isso. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar. Algum filho de irmãos da igreja que você sabe que teu filho quer batizar? Tem? A Giovana não está? Ela já fez curso de batismo, ela me mostrou. Tem mais? Tem a Giovana, então. Glória a Deus, estenda as mãos para cá. Querido Deus e amado Pai, a tua palavra diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Senhor, eu louvo, Senhor, ao Senhor por essas vidas, Senhor. Pela vida do meu irmão que está aqui, Senhor. Pela vida, Senhor, dessas jovens que já mostraram a dedicação, Senhor, à tua igreja e à tua palavra. Obrigada, Senhor. Domingo será um dia de festa. Domingo será um dia de vitória na vida dos teus filhos, Senhor. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, Deus abençoe vocês, amém? E domingo será um dia de grande festa aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos agora para o partir do pão. Mas se tiver mais alguém que
tomar decisão essa semana, ainda dá tempo, amém? Querido Deus e amado Pai, Senhor, que este pão que iremos partir agora e participar, Senhor, venha nos dar, Senhor, a tua paz, a tua alegria, venha nos fortalecer no Senhor, venha nos trazer a comunhão cada dia mais com o Senhor. Senhor, que possamos participar da ceia do Senhor, para a glória e honra do teu nome, amém. Venha pegar o pão, amém, e o cálice. Senhor, nós te glorificamos por este cálice, em nome de Jesus, ó Pai, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário por nós, Senhor, em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar Declara. somente pelo sangue. Aleluia. Pastor Janaína. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, começa a declarar isso. Declare. Declare. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Declara isso. Algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve ser. Declara, igreja. Algo mais que a neve.
nesse sangue Oh, lavado, Rabachurianda Rabás. Glorifica o eterno, aleluia. leve serei. Aleluia, glorifica o eterno. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Participemos do cálice. Aleluia. Dá um brado de vitória. Ora na Rabachurianda. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De novo. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Sexta-feira nós estaremos aqui no grande louvorzão, amém? Não faltem. E domingo entraremos no primeiro dia de Hanukkah com um grande batismo. Gostaria que os presbíteros já resolvessem isso. Olha a piscina, olha tudo, está tudo ok, amém? Porque temos que começar a encher sábado pela manhã, por causa do problema de água aqui, amém? Glória a Deus. Vamos encher a piscina no sábado pela manhã. E no domingo à noite nós teremos o nosso primeiro... Domingo à noite não, desculpa. Domingo de manhã, nossa festa de Hanukkah. E o grande batismo vai ser bênção, amém? Os diáconos também ajudem os presbíteros. A questão da piscina, ver o dia, marquem para estar aqui essa semana já, porque se acontecer qualquer coisa, a gente tem que providenciar, amém? Então, quanto mais cedo, melhor. Para chegar na sábado, enchemos, tá furada, nem inventam. Que eu faço você arrumar uma batistéria aqui, amém? Então, sábado, domingo começa a Hanukkah. Como é que vai ser? Começa domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado nós estaremos aqui. Agora no dia 20, no sábado, uma grande festa. Vai estar todo o projeto aqui. Nós vamos estar distribuindo, os pais do projeto vão estar. Então é lindo o que vai acontecer aqui no sábado, amém? Irmã Lília, não se preocupe durante a semana de Hanukkah, o corpo diaconal, amém?
todo mundo tem um monte de coisa, então você deixa livre. Então o diácono que for chegando em festa de Hanukkah, tome posição, senta, outro fica. Não se preocupe com escala nesse dia por causa do mês de dezembro, tá bom? Não deixaremos de ter corpo diaconal aqui, amém? Isso, amém. Então teremos aqui, todos estão de plantão. Todos estão de plantão, amém? Para trabalharmos para o Senhor. Quantos amaram a mensagem de hoje? Diga amém. Que essa luz nunca se apague da sua casa. Jesus é o centro, sempre será o centro. Jesus é a luz. E que ela não se apague da sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Gostaria de pedir para o grupo de casais, preparem 3 pessoas com milagres para contar nos dias de Hanukkah. Um cada dia. Jovens, preparam 3 jovens com milagres para se contar. Amém? Todo dia vai ter testemunho de milagre aqui. Então vocês já sabem. Grupo de jovens, mulheres, viu, Luana? Vem aí, prepara. Ah, Luana, você não vai estar. Dia 10, Luana, essa semana, vem cá, Luaninha, vem cá. Essa semana a Luana vai viajar. É assim mesmo, irmão, a amizade nunca é sincera. Vai deixar a nossa família, né, espiritual. Tadinha. O marido vai ficar uns dias, depois você vai levar para a Bahia. Já estou sabendo que marido vai para a Bahia. Amém. Amém, que o Senhor te leve em paz. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Amém. Essa semana ela vai na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Estamos no horário. Eu queria chamar aqui a irmã Eleni. Vem cá, Eleni, os pastores. Vem junto, Paulo. A irmã Eleni está num processo de milagres. Vem cá os pastores. Vem cá, Eleni. Nós vamos estar orando por ela, ungindo, para que o Senhor a cure. Ela de uma enfermidade, o Paulo de outra. Olha, irmãos, a enfermidade do Paulo é mais séria que da Eleni. Eu não vou contar qual é. Mas a enfermidade do Paulo é mais séria que a da Eleni, né? Não, do que os 1000 de diabetes. Irmãos, essa pessoa foi para 1000 em diabetes. E ela está aqui para glorificar o nome do Senhor. E ela vai ter um grande testemunho para contar. Mas a doença dele é mais grave, então joga mais óleo. Né, Paulo? Sua doença é mais grave. Né? Depois ele vai contar o testemunho, irmão, porque a doença dele é gravíssima. Amém? Vamos estar orando por eles e ungindo, para que o Senhor abençoe. Ela é fruto de milagres. E esses dias, umas semanas eu ligava para ela, estava lá no postinho. Pastora, está 500. E o sangue de Jesus tem poder. Pastora, está 500. Mas o Senhor é fiel e a serva dele está aqui. Se vocês não tinham um milagre para contar durante esse ano, vocês têm. 1000 de diabetes, é só milagre. É só milagre. Você está aqui, Leni. Você está aqui, minha filha. Você está aqui. Amém? Você está aqui, minha filha. Em nome de Jesus. Querido, estenda as mãos para cá. Querido Deus e amado Pai. Senhor, nós colocamos os teus servos nas tuas mãos agora. E nós, Senhor, nos indignamos, Senhor, com esse ataque. Nós nos revoltamos com esse ataque, ó Pai. E nós damos uma ordem agora. Que todo mal saia do arraial dos teus filhos. Toda enfermidade bate em retirada do arraial dos teus filhos, ó Pai. Que praga nenhuma chega ao arraial dos teus filhos, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor. Nós ordenamos agora que todo decreto de morte, todo decreto, Senhor, seja anulado agora. Senhor, todo decreto de morte espiritual,
Nós anulamos agora no mundo espiritual, Senhor. E que a unção do Teu Espírito venha sobre os Teus filhos. E que eles venham cantar o hino da vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe.